Ester, capítulo 4. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinzas. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou veste para vestir a Mardoqueu e tirou-lhe o seu cílio. Porém, ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe o mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo para quê. E saindo Rataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata de Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu cópia da lei escrita que se publicara em Suzã, para os destruir, para mostrar a Ester e lhe fazer saber, para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio Rataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Rataque, mandou-lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu neste 30 dias não sou chamado para entrar ao rei. E fizera saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Ester, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se achem em Suzã, e jejuai por mim, e não comai nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Capítulo 5. Ester entra à presença do rei e convida a Ramã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Ester vestiu as suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei.
e o rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou a graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Ester? Ou qual a tua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Ester: Se bem parecer ao rei, venho ao rei e Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então, disse o rei, fazei apressar a Ramã, que cumpra o mandato de Ester. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: Qual a tua petição? E se te dará. Qual o teu requerimento? E se fará. Ainda até metade do reino. Então respondeu Ester, disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete, e lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Então saiu Ramã naquele dia alegre, de bom ânimo. Porém, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e veio à casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhe Ramã a glória das riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que tinha engrandecido, aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes, servo do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester, e a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Também para amanhã estou convidado por ele, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos seus amigos, faça-se uma força de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei, enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou fazer a forca.